1 Samuel capítulo 22, vamos ler dos versos 1 até o 3. Mesmo assentados, eu quero passar por vários textos hoje. Acharam? Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, em dívidas, em dificuldades, que tinham dívidas, e todos amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles, ou seja, ele também estava assim. E havia com ele uns 400 homens. No verso 3, daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixe que meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim, até que eu encontre a vontade de Deus. Agora eu quero abrir com vocês o Salmo 142. Vamos lá um pouquinho mais para frente. Salmos de número 142. Quando Davi faz uma oração do desespero. Salmos 142, do 1 até o 7. E ele relata essa oração quando estava na caverna, provavelmente 1 Samuel 22, que a gente leu, ou 1 Samuel 24. Ele estava na caverna também. Mas olha o que Davi disse ao Senhor. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, a sua presença, e exponho a minha angústia. Davi estava angustiado. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Ou seja, ninguém se lembra de mim, ninguém sabe quem eu sou, ninguém se preocupa comigo, ninguém olha para mim. Ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Verso 6, atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Essa oração de Davi clamando ao Senhor. Eu não sei quanto a você, mas quem aqui já se sentiu sozinho no meio de outras pessoas? Quem aqui já se sentiu sozinho? Eu estou levantando minhas duas mãos. Sozinho. No meio de um monte de gente, estamos sozinhos. Ninguém liga para mim, Valéria. A Valéria fala toda semana: você não liga, pastor? Ninguém liga para mim. Ninguém se importa comigo. Ninguém quer saber quem eu sou. No vídeo que eu fiz ontem, eu me lembrava, quando a gente mora num outro país, os amigos que a gente tinha lá no Brasil. Quando eles lembram, manda alguma mensagem: e aí, você está bem? Quando lembra? Quando quer saber? O ano passado, retrasado, quando teve o terremoto aqui, terremoto não, que chama o furacão. Obrigado, meu assistente de assuntos esporádicos. Quando teve furacão, um monte de gente ligou perguntando como é que eu estava, se estava seguro, se estava tudo bem. Passou o furacão, ninguém mais mandou mais nada. Estou vivo, né?
Está bem, está ótimo. E eu não estou dizendo que eu estou precisando de alguém que me ligue ou que me fale, não estou dizendo isso, mas é comum a gente mudar de país e as pessoas continuarem a vida delas e sabem que a gente está vivendo a nossa aqui. Ele deve estar bem. Não está precisando de nada. Quando a gente saiu de lá, alguns irmãos falaram assim, puxa, olha, vou te dar uma oferta, que Deus te abençoe e tal. Nunca mais, nenhuma oferta, nada. Não que eu esteja pedindo também não, mas que interessante. A solidão, mesmo estando cercado de outras pessoas. Davi estava sozinho. E ele estava na caverna de Adulão. Adulão significa refúgio. Essa que significa a palavra Adulão. E Davi estava ali sozinho, angustiado, triste, abatido. De repente começa a surgir um. Davi, estou endividado. Aí chega um outro. Davi, eu estou angustiado. Davi, eu estou se sentindo perseguido. Davi, eu estou sozinho também. Vamos juntos aqui, estou com você. Seja o nosso chefe, lidera a gente. Como que Deus faz as coisas, né? Quantos chegaram com ele? 400. Um foi chegando, o outro foi chegando. Eu me lembrei, o pastor Silas, nosso pastor da igreja de Clermont, ele começou um futebol de quinta-feira com os homens. Alguém já foi lá no futebol? Só o pastor Sidney? O senhor jogou ou não? Só comeu. Tá ótimo. Excelente. Pelo menos está junto, tem comunhão. Mas ele começou esse futebol, no primeira quinta-feira ele se machucou. Ele machucou o joelho, ainda está assim, andando. Encontrei com ele na sexta-feira, ele estava ainda assim, mancando. Falei, e aí, pastor? Falou, olha, o Gustavo foi lá em casa, me ajudou, ele é fisioterapeuta, mas ainda está doendo. Mas ele começou ali, na quinta-feira passada, acho que já tinha uns 15, 20 homens. E é assim, as pessoas vão se unindo, vão fazendo parte, por mais que a gente às vezes se esconda. Davi estava em desespero. Ele estava angustiado. Você viu na oração que ele faz. Muitas vezes nós vamos para esses lugares seguros, cavernas. Nós não queremos ver ninguém. Nós não queremos que ninguém fale com a gente. Eu passei por 2 momentos que foram muito difíceis para mim. O primeiro deles foi quando meu pai começou a ficar doente. E eu ia para a igreja. Ninguém perguntava como é que eu estava. Só perguntava, como é que seu pai está? Seu pai está bem? Eu falei, não está bem. Está doente, está na cama. A situação só foi piorando, foi piorando, foi piorando. E as pessoas nunca chegavam e perguntavam, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Vamos sair para tomar um café? Para conversar? Bater um papo? Vamos para a gente estar junto? Teve um que fez isso. Pastor Aguiar. Naquela época eu me lembro, eu acho que ele foi o único. Tem uma padaria na frente da igreja. Ele chamou o Flávio, vamos lá tomar um café na padaria? Como é que você está? Você está precisando de alguma coisa? Estou aqui para te ajudar. Estou perto de você. Ele foi o meu pastor naqueles dias. Como é interessante. O segundo momento foi quando meu pai faleceu. E então, eu não queria ver ninguém. Só queria estar com a minha mãe, com meus irmãos. Não queria ver ninguém. Ia para a igreja, ninguém mais perguntava do meu pai, porque sabia que ele tinha falecido. Ninguém mais perguntava de mim. Ninguém mais parecia que queria saber de mim.
entre aspas. E aquilo foi uma escuridão para mim, foi uma caverna que eu estava vivendo dentro da igreja. Às vezes eu falava para a Andréia, amor, acho que eu não vou na igreja hoje não. Ninguém me pergunta nada, ninguém quer saber. Você vai na igreja por causa das pessoas ou por causa de Deus? O pastor Marcelo falou hoje aqui, né? Você vai por causa de Deus ou por causa das pessoas? Yes, ma'am. Vamos lá. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. E isso me ajudou. Mas muitas vezes a gente está no meio de um monte de gente. Estamos sozinhos. Parece que ninguém se preocupa. Parece que ninguém pergunta. Parece que ninguém quer saber. Cada um tem a sua vida e você que se lasque. E Davi estava com esse sentimento de solidão, de isolamento, sentimento de depressão, sentimento depressivo. E eu quero que você vá agora para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Você vai ver a mesma situação com Jesus. Jesus, o Filho de Deus, sentindo essa mesma situação, capítulo 26, a partir do verso 36, você vai ver Jesus angustiado. Em seguida foi com eles a um lugar chamado Getsêmani, lugar da prensa, lugar do aperto, lugar da solidão. E disse aos discípulos, sentem aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 discípulos, e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Próximo versículo, por favor. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de ali. Então lhes disse, o próximo versículo, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele estava angustiado. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, que passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Assim como Davi disse ali para o rei de Moabe, fica com os meus pais, porque eu quero saber o que é que Deus quer de mim. Eu quero saber qual é a vontade de Deus. Eu quero saber o que Deus tem preparado para a minha vida, eu não sei. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, nem uma hora você pode vigiar comigo, nem uma hora, nem um pouquinho. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E às vezes a gente repete a mesma oração, e parece que a coisa não vai, parece que o Senhor não ouve, parece que Ele não te responde, parece que você se sente abandonado até por Deus, parece que nem o Senhor se lembra de você, nem o Senhor ouve sua oração. Quantas vezes nós oramos e não vemos resposta, e aquilo nos angustia, aquilo nos entristece, parece que até Deus se voltou as costas para nós. Então, voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. No finalzinho do versículo 56, bem no finalzinho, diz então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. O
Os próprios discípulos de Jesus abandonaram Jesus. Aquele sentimento que ele estava prevendo aconteceu. Tudo isso aconteceu para se cumprir as Escrituras, como diz a palavra do Senhor. Mas eu quero tirar com vocês, pensar com vocês, algumas ideias do texto que nós lemos, para que a gente possa sair da nossa caverna, sair da nossa escuridão, sair daquilo que nos aprisiona, para que a gente possa sair disso, aprender com Davi. O que é que Davi fez para sair da caverna? Alguns pensamentos importantes para nós. Primeiro, Davi ele não era um rebelde. Davi ele não queria matar Saul. Saul queria matar Davi, por ciúmes, inveja, como nós falamos na semana passada. Saul queria acabar com Davi, mas Davi disse para os seus escudeiros, para aqueles que estavam perto dele: como que eu posso tirar a vida de alguém que Deus ungiu? Deus ungiu Saul. Como que eu posso falar mal dele? Como que eu posso fazer o mal para ele? Possamos falar bem daqueles que nos lideram, abençoar aqueles que nos lideram. Haviam pessoas quebrantadas que Deus estava trazendo para Davi. Há muitos anos atrás, quando eu morava em Piracicaba, e um pastor amigo, pastor Valdemir Graia, não sei se você conheceu ele. Conheceu? Conheceu. Ele foi quem me discipulou. Valdemir. E ele teve uma época que só vinha doido para a igreja, mas doido mesmo, doido varrido. Eu não sei lá na igreja de Hortolândia se acontece, não, lá não tem. E ele me disse: Flávio, eu não sei o que acontece, só vem doido para essa igreja. Acho que porque ele era doido, ele era doidinho, mas ele me disse: eu não sei o que Deus está querendo me ensinar com isso. E eu passei por uma experiência, contei para ele. Tinha um rapaz que chamava Flávio também, meu xará. E um dia ele chegou na igreja e ele disse para mim: você não pode me ensinar a Bíblia? Eu falei: claro, vamos ler a Bíblia juntos? Muito bem. Naquela época a gente tinha uma revistinha que a gente estudava juntos, a revistinha. E aí nós sentamos, tinha várias salas lá na igreja, sentamos numa sala. E aí falei: vamos orar. Comecei a orar. Aí ele falou assim: pode parar, eu estou vendo um monte de coisa acontecendo aqui, tá? O anjo subindo e descendo, e vem os demônios e tudo mais. E ele ficou assim. Pensa, eu tinha 20 anos de idade. Eu fiquei desesperado. Aí não conseguimos estudar a Bíblia aquele dia. Aí eu fui falar com o irmão Munhoz, lembra do Munhoz? Munhoz, o irmão da igreja, porque foi ele que fez a ponte entre nós. Eu falei: Munhoz, o que está acontecendo? Cheguei lá, o cara começa a ver um monte de coisa, ver demônio, ver anjo, e está subindo. Ele falava assim: está subindo em mim. Eu falei: meu Deus do céu. Aí ele falou assim: não sei não, viu? Não sei. Mas isso é uma batalha espiritual. Ele é muito espiritual assim e tal, né? Batalha espiritual, uma luta. Eu falei: meu Deus, e agora? Aí um dia encontrei com um pastor. O nome dele é pastor Géser. Trabalha há muitos anos com libertação no Brasil. Aí eu contei a história para ele e me disse: você precisa ler o livro que chama Porcos na Sala. Alguém já leu esse livro? Já leu. Aí ele falou assim: tem um capítulo lá que você precisa ler, acho que é o capítulo 3º, sei lá o quê. Nesse capítulo, falava das pessoas com
esquizofrenia dentro da igreja. O povo doido que aparece, que tem esquizofrenia, e que eles começam a ver coisas, e isso vai deixando você doido também. Aí eu falei, é isso que está acontecendo. Eu estou ficando doido igual a ele. O Senhor me livra disso. Bom, mas olha o que aconteceu com Davi. O povo que ninguém queria saber deles, os depressivos, os endividados. Você queria que chegasse os ricos, né? Cheio da grana. Chegou lá para Davi os endividados. Pô, além de ter que trabalhar com esses depressivos, com dívida, o povo angustiado. Senhor, é esse que o Senhor está mandando para mim, para eu cuidar? São esses. É isso. Os TDAH, esses aí que Deus está mandando. Bom, olha a oração de Davi. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Eu não sei se você entende bem a palavra clamor. Clamor é um grito da alma. Ele começou a expor a alma dele diante do Senhor, dizendo, Senhor, olha o que eu estou passando. Olha para dentro de mim, Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Na presença do Senhor eu me rendo. Na presença do Senhor eu coloco o que está acontecendo. Davi disse algumas vezes, Senhor, julga entre mim e a outra pessoa. Ele disse isso para Saul. Saul, se eu estou errado, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor que vai julgar a minha causa. Julga a minha causa. Olha para mim, Senhor. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces os meus caminhos. O Senhor me conhece. O Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. No caminho em que ando, me ocultaram uma armadilha. As pessoas vieram e colocaram armadilha sem que eu visse. Pessoas tentando me derrubar. Pessoas tentando ter o que eu tenho. Semana passada a gente falava da inveja, aqueles que querem ter o que a gente tem. Ciúmes. Saul estava perseguindo Davi por ciúmes, inveja. Porque Davi ficou mais famoso que ele. O sentimento de inveja foi tão grande que ele queria acabar com Davi. Já aconteceu isso com você, não? Não precisa levantar a mão, não. Não, né? Quer acabar com aquele camarada, com aquela camarada? Quer acabar com ele? Ciúmes. Davi expõe, olhe à minha direita e vê. Davi está pedindo, Senhor, olha. Senhor, o Senhor tem olhos, o Senhor pode ver. Pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém por mim se interesse. Total abandono. As pessoas tinham indiferença por Davi. As pessoas chegavam perto de Davi só por interesse. Porque sabiam que ele ia ser rei no lugar de Saul. Saul tinha os seus informantes. Você vai ver depois, um pouquinho para frente, 1 Samuel, acho que é capítulo 23, informaram onde Davi estava para Saul. Então Saul pegou 3.000 homens e foi atrás de Davi. Ele era tão obcecado por Davi, que ele queria acabar com ele, que levou 3.000 homens. Davi tinha quantos? 400.
Só que Davi ficava fugindo de caverna em caverna. Mudava de caverna em caverna. Porque ele não queria ser morto por Saul. Parece que a gente está assim. Cada hora está num lugar. Vai mudando de lugar em lugar. E no verso 5 ele diz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu adulão. O Senhor é o meu refúgio. É o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me guarda. O Senhor é o meu quinhão na terra dos viventes. Senhor, atende o meu clamor. Ouve a minha oração, Senhor. Livra-me. Pois me vejo, atende meu clamor, pois me vejo muito fraco. Davi estava fraco já. Já tinha perdido as forças, de tanto chorar, de tanto clamar, de tanto pedir, de tanto insistir, e não ver as coisas acontecendo. E ele então diz: estou fraco, perdi as minhas forças. Atende o meu clamor. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. 3.000 para 400. Tira a minha alma do cárcere. Ele estava no cárcere, oprimido. Para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Senhor, faz esse bem. Me ajuda, Senhor. A angústia de Davi era intensa. Era avassaladora, esmagadora. Davi não via uma saída. Mas um belo dia, nessa perseguição de Saul, ele entra numa caverna. E diz o texto bíblico que ele foi aliviar o seu ventre, as suas necessidades. Foi fazer necessidades na caverna. Não tinha banheiro, gente. Tinha que ir em algum lugar. Então ele foi lá e entrou. E Davi estava lá no fundo. Aí aqueles que estavam com Davi disseram: olha, o Senhor colocou o inimigo na sua frente, acaba com ele agora. Olha que posição mais frágil que Saul estava. Então Davi se aproxima, corta um pedaço do manto de Saul, sem ele perceber, e diz para aqueles que estão com ele: olha, longe de mim acabar com ele. E ele se arrependeu de ter cortado o manto também. Então, foi algo que Deus preparou para Davi. Saul terminou, saiu, e então Davi sai também, pega o pedaço do manto e diz: olha, hoje Deus entregou você nas minhas mãos. Por que você está fazendo isso comigo? Os que estavam à minha volta disseram: acabem com Saul, ele está te perseguindo. E ele disse: longe de mim fazer algo contra o ungido do Senhor, contra aquele que Deus é que ungiu, não fui eu. E então, nós vemos Deus respondendo a oração de Davi. Nesta manhã, eu não sei qual é o seu clamor, mas eu quero dizer para vocês o que eu aprendo com Deus na caverna do refúgio. Primeiro, Deus não nos chamou para vivermos escondidos, na segurança do anonimato ou paralisados pelo medo dos nossos perseguidores, aqueles que nos perseguem, que falam mal de nós. O Senhor nos chama para tomar uma posição. Segundo, bons líderes são formados na caverna. Invista tempo e energia nas pessoas que são ensináveis. Quem quer aprender, como o Evandro falou, quero aprender mais.
Invista tempo nessas pessoas que querem aprender. Terceiro, ajude aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão endividados e que estão amargurados de espírito. Quarto, cuide da sua família. Davi disse para o rei de Moabe: olha, cuida aí dos meus pais, porque eles foram até a caverna. Cuide dos meus pais, porque o Senhor cuida deles, o Senhor ajude eles. Foi Deus que te deu, a sua família, tenha mais tempo com ela. E último, obedeça a direção de Deus para a sua vida. Naquele texto nós lemos 1 Samuel 22, chegou o profeta de Gade, um homem de Deus, e disse para Davi: sai da caverna, sai daí. Por que você está na caverna ainda? Sai dessa caverna e avança, tome uma posição, pare de murmurar, de reclamar. Deus não nos chamou para viver paralisados e com medo. Não espere a ocasião mais apropriada. Muitos diziam: a hora que eu tiver um apartamento eu vou casar, a hora que eu tiver um carro eu vou casar, a hora que eu tiver uma oportunidade eu vou mudar de país. Os que estão me assistindo, né? Eu tive uma conversa com o pastor Fransani, o pastor Eugênio conhece, o pastor Cláudio conhece, e ele me disse, em 2022, eu sei que você quer ir para os Estados Unidos. Quando que você vai? Ele falou: quantos anos você tem? Ele falou: estou com 49. Ele falou: você vai esperar ser avô para você ir para lá? Você vai esperar alguma coisa acontecer para você ir para lá? Depois que suas filhas casarem? Toma posição agora, vai! Deus tem te abençoado aqui, Ele vai te abençoar lá também, ou não? Tome uma posição. Aquela palavra dele me ajudou a eu tomar uma posição. Qual a posição que você precisa tomar hoje? Pare de adiar. Não sei qual é, mas você sabe. Vamos ficar de pé. Eu tomei uma posição a semana passada. Eu estava pregando aqui para vocês semana passada, falando sobre Davi e Golias, e eu tomei uma posição. Qual posição você precisa tomar? Eu não posso tomar por você. A decisão é sua, não é minha. Qual posição você precisa tomar hoje? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Quanto que nós aprendemos com a Tua palavra, quanto que nós vivenciamos com a Tua palavra, Senhor. Nesta manhã o Senhor nos chama para ouvir a Tua voz, que diz: tome uma posição, sai da caverna, sai deste lugar de desespero, sai deste lugar de prisão, avance, porque eu sou com você. O Senhor nos ajuda a tomarmos posição. Não nos deixe ficar paralisados, não nos deixe retroceder, não nos deixe, Senhor, porque o Senhor tem planos para nós, o Senhor tem sonhos para nós, e nesta manhã nos ajuda, Senhor, a talvez ficar só olhando as circunstâncias, olhando o inimigo que está à nossa volta, olhando aqueles que têm ciúmes de nós, inveja de nós, que quer o nosso lugar, que quer aquilo que nós temos. Senhor, nos livra, mas nos ajude a tomar uma posição e avançarmos, Senhor. Ajude os meus irmãos a se posicionar diante do Senhor hoje, porque sabemos que há bênçãos espirituais preparadas, há algo que o Senhor quer fazer na nossa vida, Senhor. Nos ajude, ó Pai. Fala conosco, ministra no nosso coração. E eu quero pedir que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o Filho,
e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém.